Olá, começa agora o Contraponto. Baseado no documento Uma Ponte para o Futuro, o governo interino de Michel Temer já tomou várias decisões, no mínimo questionáveis. Entre elas, temos a aceleração da reforma na Previdência com pontos críticos, como, por exemplo, o aumento da idade mínima para aposentadoria. Também a possibilidade de cortes no SUS, SAMU e farmácia popular. Aumento de impostos, fim de ministérios como o da Cultura, a substituição de ministros por outros envolvidos em corrupção, inclusive citados na Operação Lava Jato. Temos ainda o fim da diversidade de gênero nessa nova configuração do Ministério e a possibilidade de as pós-graduações serem pagas nas universidades públicas. É sobre esses pontos e outros que o programa debate hoje. Aliás, o nosso gancho, em relação à última semana, é a votação da proposta de impeachment agora no Senado. Para debatermos, nós temos os nossos convidados de sempre, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá a todos. Tudo bem. Professora Larissa Pereira, do Serviço Social. Olá, Carla. Obrigada pela bem? presença, tudo bem. Obrigada. E o professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração. Olá, Carla. Olá a todos. Obrigada, então, pela presença. E eu gostaria de começar, claro, nós vamos tocar nessa questão da votação. Impossível, inclusive o programa hoje é gravado num dia especial, não é a nossa terça-feira de sempre, o programa é gravado nas terças e passa nas quartas. Hoje é quarta-feira e o programa vai ao ar, então, nesta sexta, dia 20, Você está nos assistindo aí num dia atípico, do Contraponto. Mas, para começar, eu gostaria de saber o que vocês pensam, sobre além do encaminhamento, da votação, essa tomada do governo pelo Michel Temer, com tantas decisões polêmicas, e se vocês pensam que isso é justo, é juridicamente correto, se tem algum fundamento, porque são várias decisões como um interino, não é? Uhum. Eu não sei se eu posso... Cara, até fiz uma proposta aqui para os colegas, antes de começar o programa, da gente fazer um balanço, uma espécie de balanço do que foi a votação do impeachment no Senado, até para depois chegar no governo atual, o governo de transição, e entender melhor o comportamento do governo, as medidas que estão sendo anunciadas ou sinalizadas, ainda não totalmente pelo governo. Então, assim, os telespectadores obviamente acompanharam, mas o resultado da votação do Senado, até trouxe uma cola aqui, porque, para não esquecer, foi 54 votos a favor, praticamente, 54 votos a favor e 27 votos... Não, desculpa, foi 55 votos a favor e 22 votos contra, 3 ausentes e uma abstenção. Então, a primeira coisa é ver o que representam esses números, O Senado tem 81 senadores. 81 senadores, agora para a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff, que foi afastada por 180 dias, por até 180 dias, seriam necessários 2/3 dos votos dos senadores. Então, 81 senadores, 2/3 seria 54 senadores. E 54 senadores. E ela precisaria 1/3 mais 1 para se livrar da cassação, o que representaria, então, 28 votos. Precisaria 28 votos. Então, olhando, ela teve 22 votos contra. Então, ela precisaria, no caso, 6 votos, reverter 6 votos dos senadores daqui para frente, se não quiser perder o mandato. Então, eu acho que, a primeira impressão é que não é uma coisa tão difícil. Até se considerar, na verdade, seria até talvez 5 votos, se, por exemplo, o Renan Calheiros não votar, como não votou dessa vez. Então, quer dizer, não é jogo jogado. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Não é jogo jogado, como aparentemente está sendo anunciado como a Carla falou no início, um governo de transição. Só que um governo de transição que já está traçando planos para muito além dos 180 dias. 180 dias acabaria logo. Como, por exemplo, reforma da Previdência, as coisas nós podemos falar depois. E outra coisa que eu queria dizer, que também me chamou muito a atenção, foram desses votos, por isso eu trouxe aqui a lista do que a Dilma chamou de desleais e traidores. Entre eles, os principais, não tem como dizer que não, é o Eliseu Padilha, que foi até quase
o final agora, nos últimos dias antes do impeachment, um pouco antes, ele era ministro da Aviação. Agora passou a ser o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil. Né? E se nós observamos agora as imagens da primeira reunião ministerial, o Eliseu Padilha estava sentado do lado do presidente, né? E aparentemente ele que coordenou a reunião. Mas tem outros desleais e traidores, eu acho que chamam muita atenção, o Gilberto Kassab, né? O Gilberto Kassab era ex-ministro das cidades, e ele, no finalzinho, ele saiu e volta, né? Então, ele volta como ministro, de novo, né? Me chamou a atenção também o Leonardo Pisciani, que era líder do PMDB, aquele jovem, né? E que ostensivamente ele defendia o governo Dilma e volta como ministro do novo governo. Também me chamou a atenção, por exemplo, Elber Barbalho, que era ministro da Pesca, que é filho como é que é o nome dele? Era senador, mas era Barbalho também o sobrenome, agora não me lembro bem, que volta também como ministro. Henrique Alves, esse é o caso mais pitoresco, porque Henrique Alves era ministro do Turismo e volta era ex-ministro do Turismo e volta como ministro do Turismo. Quer dizer, na verdade ele saiu, mudou de lado e voltou para o gabinete. Para a mesma cadeira. Quer dizer, então me chamou muito a atenção, né? E aí, entre os nomes dos que votaram, ainda a favor do impeachment, chamou a atenção o caso do Cristóvão Buarque, apesar que ele falou que faria isso, né? Mas não dá para entender. Atualmente o Cristóvão Buarque tem rodado muito de partido, né? Ele era do PDT, agora, nem sabia que ele tinha saído do PDT, agora ele é do PPS agora, né? Porque o Cristóvão aparentemente seria o candidato natural à presidência da República pelo PDT, mas com a entrada do Ciro Gomes ele ficou sobrando, então por isso que ele saiu. Mas outros votos curiosos foram o Fernando Collor de Mello, né? Quer dizer, como é que o Collor se julga um injustiçado com impeachment e tudo mais, ele vota a favor, né? É aquela história, pimenta nos olhos dos outros, né? Refresco. É refresco. E aí chama a atenção também aqui do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, que contrariando o partido, que o PDT, a sugestão do partido, orientação, inclusive está sendo ameaçado de ser expulso do PDT, ele votou a favor do impeachment. Né? Eu ouvi a entrevista em que o Lazier diz, inclusive, não, se eu for convidado a me retirar, eu vou achar um outro partido. Então ele está firme, esteve firme, né? Aqui no Brasil se troca de partido, não se troca de camisa. O próprio Cristóvão mesmo, né? Apesar de toda o discurso que ele faz da educação, mas a prática, aliás, muita gente agora está devendo explicações do meu ponto de vista, né? Eu acho que a própria Marina também, nessa posição da rede, o pessoal da rede, por exemplo, o senador Randolfo, né? Randolfo Rodrigues, que antes era do PT, passou para a rede, também votou a favor do impeachment, né? E outras, né? Por exemplo, Marta Suplicy, que até ontem era do PT, hoje ela está tentando conseguir ministras. Não, ministras não tem mais espaço, né? Todos são homens, né? Agora, nesse governo, né? Está tentando criar secretarias, né? A secretária da Cultura está tentando ver se coloca uma mulher nessa secretaria. Então, já é a oitava mulher que nega o cargo de... A Daniela Mercury foi uma delas. A Marília Gabriela também. Marília Gabriela. Mais recente. Então, nesse balanço, assim, nessa lista, quer dizer, somando tudo, houve um rateio, né, de partidos em que as pessoas foram colocadas, né, lá, digamos, nessa partilha, né, uma espécie de um loteamento. Né? Falamos agora no início, a Carla falou aí da posição do ministro da Educação, que é Mendonça Filho, que ele é do DEM, né, já polemizando com a questão da pós-graduação. Né? E também chama muita atenção a posição do PSDB. Né? Não sei se eu vou ou se eu fico, né, a posição do PSDB, porque pegou 2 ministérios, né, que é o José Serra, que pegou o Ministério de Relações Exteriores, e um outro que eu nem conheço, que é Bruno Araújo, por isso que eu anotei aqui na minha cola, que é ministro das cidades, né, do PSDB. No entanto, eu contei 7 ministérios ou mais para o PMDB. Né? Então, o PMDB, no final das contas, né, chamando a atenção, o PMDB nos últimos... tem 50 anos de história e nunca ganhou eleição presidencial. Diretamente. Mas agora, em 30 anos, ele ganhou 2 indiretas.
né? Que é com o Sarney e com o Temer agora. Só por curiosidade, assim, para a gente começar o nosso terceira. debate. A terceira? O Itamar. O Itamar? Exatamente, Sarney, Itamar Franco e agora o terceiro. Temer. Tanto é que estão fazendo até uma brincadeira agora, né, professor? É a terceira, então Pode ele já pedir pode música. música no Fantástico. Pode pedir música do Fantástico. Exatamente. É que nem no futebol. Mas daí tem um detalhe que é bem... o professor fez toda essa retomada dos partidos, das votações. É que já faz quase uma semana, a gente já está meio esquecido, né? Faz quase uma semana e parece que a gente já esqueceu, mas é porque acontece tanta coisa, né? Hoje no Brasil, tu vai deitar, o Brasil está numa situação, e a gente acorda e o Brasil está numa situação diferente do que quando nós fomos descansar, né? Mas uma questão que me chamou a atenção é que, apesar da votação ter sido tão bizarra como foi quando houve a votação na Câmara dos Deputados, ainda assim eles demonstraram claramente as suas posições, né? Que não foram alheias ao que foi a Câmara dos Deputados. Então, há a troca de favores, há a questão de negociação de cargos, de negociações de secretarias. Então, isso fica claro que todo esse processo também é permeado por interesses individuais que não, em momento algum, eles estão, de fato, concentrados no eixo central, que é a questão, qual é o impedimento? Por que nós estamos afastando a presidente Dilma? Né? Qual o crime que ela cometeu? Acho que a maioria não tocou nesse assunto. Não tocou nesse assunto. Eles só não mandaram abraços e beijos para a família, mas eles não tocaram nesse assunto. Mas eu acho que a vontade foi muito grande de fazer isso. Não, mas começou. O que chama mais a atenção é o falso moralismo desses senadores, né? Quando, na verdade, todos eles, grande parte do Senado, eu até trouxe esse número agora, já me esqueci, tem processos... 70% do Senado. Pois é. E aí eles ficam dando lições de moral. Começa com a nossa senadora Ana Amélia Lemos, né? E ela foi a primeira a falar e dando lições de moral. É muito fácil, né? Quer dizer, só que eu acho que quem tem janela de vidro não devia tirar pedra no Porque logo mais a pedra volta, claro, né? Então. E o próprio Fernando Collor, né? Bom, ele fez toda uma retomada de como foi o processo dele, que ele foi injustiçado, e na sequência ele volta e vota a favor do impedimento da presidente Dilma, sem... E conviveu com o PT, apoiou o Lula. Até pouco tempo, estava muito próximo. Tempo. É difícil, é né? uma incoerência com o discurso e com a sua prática. E, lógico, a gente achou, mas foi mais educado o processo, pelo menos eles tiveram mais postura na condução dos seus discursos, da sua oratória, mas ainda assim, aquela oratória, ela estava impregnada de uma ideologia para querer mostrar que o seu partido é o melhor, é o mais correto, a sua postura enquanto senador, e que só demonstrou questões pessoais, individuais, e não interesse coletivo. Eu acho que todo esse cenário que nós acompanhamos aí nos últimos meses, não é? Ele culmina a um grande fato que não se vê mais comentar, não se traz mais à tona, que é a questão da própria reforma política. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje aqui está atrelado ao nosso modelo político. Como ele foi construído para essas pessoas, não foi construído para o povo brasileiro. E a gente percebe isso no loteamento de cargos, indiferente do governo ser o PT ou o PMDB, isso ocorre. As pessoas que têm algo a temer na justiça, elas conseguem criar barreiras, Eduardo Cunha e assim por diante. Então o nosso modelo político, ele chegou, acho que no seu limite extremo da aceitabilidade da população. Eu acho que chegou um momento que talvez a grande bandeira é nós construirmos um modelo diferente. O professor Pereira já falou muitas vezes aqui que talvez o parlamentarismo, constituído de uma forma oficial, porque hoje é parlamentarismo, mas não é. Por isso que eu chamo de golpe parlamentar. Isso, né? Exatamente. Então a gente precisa de alguma forma Jurídico. articular isso. Nós precisamos articular algo melhor para o Brasil, não ficar amarrado a propostas se a ponte vai cair ou não vai cair, se é interino, se o interino acha que é definitivo, porque nós vamos continuar sofrendo. Bom, mas aí a população não é consultada, não é? Novamente. Foi uma crítica, inclusive, porque na Europa, em alguns países, nós temos ali um plebiscito, uma votação da população para cada decisão, né, governamental.
Claro que isso não está ocorrendo. E nós temos visto, em Porto Alegre foi um caso, né? Jovens que vão à rua são tolhidos de toda maneira, com violência, né? E não podem se manifestar. Então a população, ela não é consultada, mas quando ela se manifesta também, ela é tolhida e ficamos neste ir e vir, né? É que a soberania popular, que eu acho que essa é a questão central que muitos espaços estão discutindo, que é a questão da soberania popular, da democracia, né? Porque o que está em julgamento também nesse processo, à medida que não consultamos a população, que foi esta população que elegeu essa presidente. Então, por que não consultar essa população também? Mas de forma legal, ordenada, né? Normativa, via plebiscito, não se consulta a população. E aqui, o que acontece? Decisões muito sérias são tomadas por determinados, por esse grupo, né, de sujeitos que representam a população, mas que no seu fundo não representam apenas interesses individuais. Então, é isso que está sendo questionado. Até quando a soberania popular ela vai estar com tamanha fragilidade que a qualquer momento a gente pode ser tolhido de se manifestar livremente? Mas isso acho que está lá na Constituição Política de novo, né? A própria Constituição de 88, ela montou esse modelo que não serve mais. A nossa realidade hoje, populacional, não aceita mais esse tipo de intervenção. Não aceita que um presidente da Câmara dos Deputados cancele o impeachment sem ter um embasamento teórico. As pessoas fazem as coisas por sua livre e espontânea vontade, sem embasamento teórico, jurídico e assim por diante. É esse o modelo que a gente vive hoje, quase da casa da mãe Joana. Cada um faz o que bem entende. O que foi feito, na verdade, a Constituição de 88, na verdade, é uma Constituição parlamentarista, né? Só que o regime político é presidencialista. Quer dizer, então os deputados e senadores, eles têm poderes como se estivessem numa nação parlamentarista, né? E eles exerceram, acho que foi a primeira vez que aconteceu, ou seja, tu precisaria, hoje para governar o Brasil, precisaria ter uma base parlamentar. Essa base parlamentar, ela foi sendo construída de várias maneiras. Por exemplo, na época do Fernando Henrique, tinha um centrão, né? Então, hoje, nenhum partido consegue governar isoladamente. Mas há uma coalizão de partidos, como acontece na Europa, de um modo geral, e que é possível governar. Quando o primeiro-ministro, a política dele, quer dizer, não tem mais sustentação, não tem mais base parlamentar, cai o gabinete e é escolhido outro, sem traumas, e as coisas andam mais rapidamente. O nosso caso aqui, como não existe parlamentarismo, o que houve realmente foi um golpe parlamentar e que retirou a presidente da República, sendo que os senadores, no caso, eles não têm essa prerrogativa, quer dizer, eles não têm a prerrogativa de anular o voto popular. Esse Aí é o eu principal. entro numa questão, professor, que o senhor falou assim, que a situação ainda não está decidida. Ela tem 5 ou 6 votos, porque ela precisaria reverter para que ela retomasse a sua posição de presidente. Eu acho que né? pessoas... Na verdade, eu acho que são dois. Ela perdeu, na verdade, essa base parlamentar que garante a governabilidade. Então, acho que isso é o que enfraquece e que vai impossibilitar a permanência da presidente Dilma. Eu convido, então, a gente a chamar um intervalo, porque o professor Sandro Meiners acaba de chegar aqui no estúdio. Vamos convidá-lo, então, para o nosso debate? Não saia daí, voltamos já já. Atitude pro meu futuro, com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo Nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o Contraponto e hoje o tema, nesse dia especial de gravação, nós gravamos geralmente nas terças e o programa vai ao ar nas quartas. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio, e nós vamos ao ar aí com ele no dia 20 de maio, sexta-feira. Você está nos assistindo agora, nós voltamos para esse segundo bloco e agora com a presença do professor Sandro Meiners, do curso de Direito. Olá. Olá, bem-vindo. E aproveitamos então esse programa de hoje aqui, é especial, voltamos ao estúdio numa quarta-feira, justamente porque tivemos na última semana aí essa reviravolta e a votação, então, da proposta do impeachment pelo Senado Federal, que encaminha esse afastamento agora da presidente por pelo menos 180 dias, por até 180 dias, A notícia que está sendo ventilada pelo Antônio Anastasia, que é o relator, é que até setembro o processo está apto ao julgamento. Como a gente conversou até na semana passada, o Senado vai apressar esse processo, com certeza, não há necessidade de ocupar os 180 dias. O prazo é um prazo máximo, que seria o prazo máximo que permitiria que a Dilma ficasse afastada da função. Se nesse lapso temporal não ocorre o julgamento, ela tem direito a retornar ao exercício do cargo. Dia depois. Exatamente. Então, certamente o Senado vai apressar isso, porque o Senado já tem uma decisão já tomada, só falta formalizar essa decisão. E também corre contra o tempo, não é só a Dilma que corre contra o tempo. Com certeza, todos correm contra o tempo. Ele corre contra o tempo, porque quanto mais rápido bater o martelo nesse processo, mesmo medidas impopulares não tem o que fazer. Porque nesse momento, qualquer medida que o Temer tomar, se a medida for uma medida muito antepática, uma medida muito impopular, ele pode perder essa maioria que ele tem no Senado. É isso que eu estava tentando dizer, Sandro. Eu fiz aí no início, antes de tu chegar, que na verdade tem 6 votos para virar no Senado, supostamente mantido o resto constante, 6 votos para virar. E tem algumas pessoas mais sensíveis, como Cristóvão Buarque, etc. E tal. Outras, nem tão sensíveis. Outras que viram também, dependendo do apoio. Na verdade é 2 votos só. Não, depende da reação. Depende da reação. Política. Mas ele precisa, na verdade, para aprovar o impeachment, precisa 2 terços. 2 terços dos votos. Ela não precisa ter 1 terço. Hã? A defesa da presidente Dilma não precisa 54 votos. Os votos é 54 votos para acontecer o impeachment. Não, o impeachment não, a cassação do mandato. A cassação do mandato. 53 não aprova, então quer dizer que são 2 votos aí a disputa. Claro, pensando no 53, entendeu, professor? Tem que atingir 54. Tem que atingir 54. Qualquer outro resultado abaixo de 54, ela retorna. Então são 2 votos. O professor Sandro fala das medidas impopulares, que colocam em perigo, logicamente colocam em perigo essa sequência, a possibilidade, a sustentabilidade desse governo, Mas, por exemplo, nós começamos o programa hoje sem a sua presença aqui, levantando pontos como a aceleração da reforma da Previdência com o indicativo aí de aumento na idade de aposentadoria, o fim de ministérios como da cultura, por exemplo, que é um absurdo para quem sabe da importância do equilíbrio dessas atenções que todo governo deve ter, nós perdemos aí o Ministério da Cultura. E os ministros, para falar de alguns dos pontos que foram problema aqui, os ministros que, entre eles, temos aí citados na Lava Jato. Dos 13 ministros indicados, 12 têm o seu nome na Lava Jato. O Romero Jucá, inclusive, tem inquérito e processo tramitando já com autorização do Supremo Tribunal. Planejamento. Exatamente. Então, veja bem, 13 ministros, o único aqui do Rio Grande do Sul, o Nogueira, Ronaldo Nogueira, o ministro aqui do Rio Grande do Sul do PTB, que é do deputado federal do PTB, que é o único que dos 13 indicados até o momento que não está citado na Lava Jato. Mas eu quero só colocar uma pimenta nessa discussão aqui, porque o que acontece? O Temer tinha toda a possibilidade de começar do zero, de mostrar que ele veio para moralizar,
para limpar, para varrer a sujeira para fora da casa. Ele tinha essa possibilidade e foi ofertado a ele. O que ele faz? Ele faz conchavo político, privilegia o PMDB, enche de ministros. Alguém vai dizer assim, o que o Sandro está falando, o que eles estão discutindo, isso fere o princípio da presunção de inocência, ninguém pode ser considerado. Mas só um pouquinho. Se aplica a lenda da mulher de César essa questão, né? Tem que parecer honesto. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, entende? E mais, nós temos que moralizar institucionalmente, né? A aparência do Brasil vamos dizer assim, está desgastada no cenário nacional e principalmente no cenário internacional. Então ele tinha possibilidade de fazer isso. Não fez. Prevaleceu o interesse político, a plutocracia, de novo, o interesse financeiro. Todos esses citados na Lava Jato, o que eles disseram? Todo mundo recebeu doação das empreiteiras, mas todos, quer dizer, estão usando o direito agora o direito virou uma maquiagem para o crime, porque eles estão dizendo o seguinte, não, as contas estão todas declaradas para a Justiça Eleitoral, foram todas apresentadas, é tudo lícito. Como é que é lícito se tudo foi superfaturamento de obras das empreiteiras, dinheiro desviado pelas empreiteiras, superfaturado e depois repassado? Mesmo que seja repassado com aparência lícita, a origem é ilícita. Então o Temer começou muito mal, diga-se de passagem, nesse aspecto. Não há como defender. Eu só vou usar uma expressão aqui que eu achei interessante, estava lendo um artigo de um jurista chamado Luiz Flávio Gomes, que ele diz que nós temos no Brasil, entre aspas, previsto constitucionalmente, o Estado democrático de direito. E diante disso que o Temer está fazendo, fora o que já fez Cunha, o que o governo PT fez anteriormente, nós estamos vivendo um Estado cleptocrático de direito. Que é um Estado em que o desvio, o crime, né, as enrolações, e sem contar o risco que o Temer faz renascer sob a Lava Jato. Ainda hoje ele dá mais um passo em falso. O advogado do Eduardo Cunha é nomeado para um cargo, hoje quarta-feira, é nomeado para um cargo na Casa Civil, o cargo de assessor jurídico da Casa Civil. Quer dizer, poxa vida, né? E aproveitando a sua presença, já que o professor chega nesse momento, eu havia falado, né, nessa questão que para mim é importante e que não está sendo problematizada na mídia em geral. Um governo interino como o de Michel Temer pode tomar tais decisões, extinguir ministérios, nomear pessoas dessa forma? É que, na verdade, ele é um interino permanente, né? Aí que está, mas juridicamente... Ele pode. Ele está sentado no cargo, ele, por ocupar a presidência, mesmo que de forma transitória, ele tem o poder para tomar qualquer medida, né? Então, tanto é que, por exemplo, algumas medidas que a Dilma adotou no apagar das luzes estão sendo revogadas agora, né? A questão do Minha Casa Minha Vida, né? Tinham autorizado agora a licitação de 11 mil casas, mais de 11 mil casas. Já foi revogado esse ato e muitos outros atos de menor significância, de menor importância. Presidente da EBC. Exatamente. Então, o objetivo do Temer é já começar um novo governo, em que pese, eu acho que ele ter acertado na questão da Fazenda, enfim, escolhido nomes importantes para o mercado. Há controvérsias. Mas... Há controvérsia. Desculpe, eu não sou especialista. Não existe... Mas o mercado recebeu com um olhar interessante. Mas não poderia ser diferente, né? Exatamente. Que é a novidade. Sim, aqui soa como música aos ouvidos do mercado, né? Mas essa flexibilização, mas o mercado foi abalado novamente. Se tu enche de banqueiro no governo, que está acontecendo, olha, se tu pegar o Henrique Meirelles, foi presidente do Banco de Boston, né? Até pouco tempo atrás. Tá? Tem foi ministro do Lula também. Do primeiro mandato dele. Presidente do Banco Central. Foi presidente do Banco Central. Foi presidente do Banco Central na época, né? Aí tu pega, saiu ontem, eu acho, isso, o nome do presidente do Banco Central, que é Ilan Goldfans. Eu não sei dizer Goldfans. Goldfans, acho que é. É, uma coisa assim, né? Que é, não, até anotei aqui que é o economista-chefe do Banco Itaú. Exatamente, um dos sócios do Banco Central. Então, quer dizer... por isso que existe controvérsia. O que o Henrique Meirelles vai fazer, óbvio que está mais do que previsto. Né? Isso, eu acho que a política atual... Primeiro, eu queria falar um pouquinho do que o Sandro falou ali como é que a maioria dos ex-ministros da Dilma fazem parte desse governo, né? Podem ter trocado de pastas. Quer dizer, todos eles são, de um jeito ou de outro, eles vêm participando. Então, como é que tu faz uma mudança, né? Com essas mesmas pessoas, né? Uma mudança que tu criticava antes, e o que fez? Então, para mim, parece assim, um grande loteamento. Sem dúvida nenhuma. E que o vício já de origem é a nossa própria Constituição. Na medida que ela implantou
um parlamentarismo teórico no Brasil que na prática não é parlamentarismo, entendeu? Então eu acho que esse é um nó dificílimo de ser desatado, porque quem não tiver base parlamentar não governa o Brasil. Mas, e como é que tu vai ter base parlamentar num outro regime que não seja parlamentarista? Mas eu acho que o fato do PSDB ter integrado o governo, o Serra está lá, é ministro. Mas aí são dois ministros, Sandro. Eu anotei o outro, tu sabe o nome do outro ministro do PSDB? Ninguém sabe, né? Por isso que eu anotei. Nunca ouvi falar. O nome dele é Bruno Araújo, ministro das cidades. Nunca ouvi falar. Mas o que o PSDB leva com essa história? O PMDB com um monte de ministérios. Eu contei 7 ministérios, mas deve ter mais ministérios, né? Do PMDB. PSDB com 2 ministérios, o Serra. PP com 2. Que é uma pessoa, o Serra não vai se relacionar com esse pessoal de um modo geral, pelo temperamento dele, pela ideologia do Serra. O Serra é mais de esquerda. Mas então, para essas medidas iniciais, ele vai contar com o apoio do PSDB, porque certamente eles vão caminhar juntos até o impeachment da Dilma, até o julgamento do processo. Daí depois o acordo deve ser quando até ela aí. for afastada em definitivo, aí vira-se a página, né? Aí começa tudo do zero. Acho que tem um ingrediente interessante. O Temer deu uma entrevista para o Fantástico no domingo à noite e disse que não tem pretensão política alguma. Não, o Temer disse que não, sim, já faz tempo que ele fala isso. No momento em que, se isso for verdade, ele tem... Acho que isso faz parte do acordo. Exatamente. Bom, ele tem a condição aí de tomar todas as medidas impopulares possíveis, desde que ele tenha o apoio do Congresso. No Congresso, hoje, no cenário atual, é só tirar o Maranhão de lá, né? O Maranhão continua sendo uma pequeníssima pedra no sapato. Mas apoiado pelo Cunha. Apoiado pelo Aí Cunha. É complicado tirar. Porque o Cunha já está meio mordido também, né? Mas o Cunha, pelo fato de ele estar afastado por tempo indeterminado, a possibilidade do Cunha voltar é muito remota. Se o Supremo tomou essa decisão, uma decisão forte, hein? Ele afastou o presidente da Câmara. Vamos dizer assim, fez uma interferência direta dentro do Legislativo. Então ele não vai voltar atrás de uma decisão. Achando, sabe, Sandro? Desculpa. Pode falar, professor. Que eu continuo achando assim que não é jogo jogado, sabe? Que não. Tudo vai depender de como é que essas medidas vão ser aceitas, né? Porque agora, formalizado não foi nada, entendeu? Eles estão jogando balão de ensaio, né? Vamos aumentar o tempo da aposentadoria, a questão da desvinculação das receitas. CPMF? Reformular Não, CPMF vocês já disseram que vai. A CPMF, quer dizer, então a política era... não tem nenhuma criatividade nisso. Não, vai manter o que o governo anterior... Agora falta combinar com os russos, né? Tem que ver se quem vai pagar a conta, quem sofrer, vai aceitar isso. Quer dizer, mexer na Previdência, um governo... transitório, mexer na Previdência, que é uma coisa de longo prazo, eu acho, aí é que eu acho que mora o perigo. O Henrique Meirelles está falando sozinho essa história, né? Porque o Paulinho da Força já bateu contra e foi um dos grandes apoiadores, né, do processo. Aí já começa a melar o jogo ali. Falar em reforma da Previdência, está falando por conta própria dele, mas ele condicionou a posse dele a fazer o que ele quisesse. Mais ou menos isso, inclusive mudar o presidente do Banco Central, que ele botou esse do Itaú. Do Itaú, economista-chefe do Itaú. Né? Então, quer dizer, desvinculação de receitas, né, constitucionais, que é um outro problema que vai atingir a saúde, né, vai atingir a educação. A gente sabe que isso aí é brabo também, quer dizer, os movimentos populares vão ficar quietinhos nesse momento? Aliás, sei. eles não estão quietinhos. Criação de tributos, aumento do CPMF, aí os empresários também não vão gostar, entendeu? Corte nos gastos, estão prevendo um teto de gastos, entendeu? Aí vai faltar dinheiro para a universidade, vai faltar dinheiro para cá. Então, que já se está faltando. Por isso que eu acho que essa história, aí eu até coloquei aqui, olha... Em uma semana... Todo mundo está dizendo assim que a Dilma não volta mais, que esse jogo já está jogado, e eu acho que não, porque ela precisa virar 5 ou 6 votos lá. Não, 2 votos, professor. 2 votos. Ou 2 votos, né? Porque não existe ela ter um número X para ela se manter no cargo. Sim, tu tá olhando pelo outro lado. Pelo outro lado. O outro lado para aqueles que tem que conseguir 54 2 terços, votos. entendeu? Isso. E ela não. Então isso depende muito do que vai acontecer. E tu sabe que esse pessoal se vai perder votos, né? Porque agora todo mundo tá fazendo propaganda dos partidos políticos, agora vocês não estão vendo? Não, porque o nosso partido votou a favor do impeachment, como se isso fosse um grande cacife que eles têm. Vamos ver depois. Mas daí, professor, tu falou, os empresários, quando voltar a CPMF, né, não vão gostar daqui a pouco mais. É uma medida impopular para o empresariado. Mas só que, em contramão disso, tu tem todo um conjunto de direitos trabalhistas que vai beneficiar quem? Vai beneficiar só o empresariado. À medida que tu tá reduzindo direitos, tanto de FGTS quanto 13º salário, que a proposta é essa,
né? Aumentar a jornada mínima de trabalho, a jornada máxima de trabalho. Então, isso vai beneficiar diretamente o empresariado. Então, ele vai ganhar muito mais por outro lado. Quem tem cacife, a força política está com o empresariado. Daí a gente pode pensar até na questão das bancadas, né? A gente tem a bancada ruralista, a gente tem um grupo de líderes religiosos dentro da Câmara dos Deputados, que hoje tem um líder dentro de um Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, assim, a gente vê que essas forças conservadoras, elas estão cada vez mais avançando. Elas estão no poder agora. Agora elas estão comandando as cartas. É por isso que eu estou chamando de golpes, porque só um cego não enxerga o que foi feito. Claro. Quer dizer, criticar a política da Dilma ou do PT antes é uma coisa. Agora, não enxergar o que foi feito, né, o que está sendo substituído, a perda dos avanços sociais que houve, a gente podia achar insuficiente, como eu também achava. Agora, a mudança que houve, essa mudança é para pior. Esse é que é o ponto que eu estou querendo dizer. Porque, no final das contas, qual é a meta principal? A meta principal, na verdade, é ter superávit primário para poder pagar juros. Por isso que tu tem que estar colocando banqueiros lá dentro do Banco Central. Tu vai fazer uma política que vai afetar a camada mais desfavorecida da população. Eu acho que isso que é o principal. Porque esse negócio eles estão fazendo muito de botar o bode na sala e depois eles retiram. Mas basicamente é isso, quer dizer, é estabilizar a dívida, começar a ter superávit primário, começar a pagar os juros, aí fica todo mundo contente. Mas eu acho o seguinte, eu vou usar a mesma expressão que o professor Pedro falou, né? Não combinaram com os russos, por exemplo. Hoje, quarta-feira, o Federal Reserve mexeu na taxa de juros nos Estados Unidos e já deu um abalo na Bolsa de Valores, né? Quer dizer, não adianta pensar só na questão interna, porque o plano internacional cada vez mais as nuvens externas estão se movendo. E no plano internacional tem vou trazer esse dado, todo mundo sabe, já falou do protesto do filme Aquários lá no Festival de Cannes. Exatamente. Isso daí pega muito mal pro Brasil lá no exterior, entendeu? Isso vai se refletir de alguma maneira internamente. Mas o próprio New York Times, ele fez uma reportagem e ele se posicionou contra ao golpe que está acontecendo no Brasil, porque ele tomou, eu falo golpe nesse caso, porque foi o próprio termo que o jornal utilizou. Então, um jornal de grande circulação, né, que tem uma expressão muito grande, né, mundialmente. Então, a gente vê que isso também abala a nossa imagem e as nossas relações internacionais. Então, quem vai ser o ministro das Relações Internacionais agora? Ele vai ter esse traquejo todo e ele tem todo esse jogo de começar a discutir, a negociar? Será que o Serra tem isso? Será que o Serra tem isso? Acho que não. Tenho dúvidas sérias uma das sobre coisas isso. que o Serra não tem é muito jogo de cintura, né? Realmente, que era o que nós falávamos. Ele não sabe sambar. Para a própria América Latina, as respostas duras que ele já vem dando já mostram, né? Não, e a imprensa internacional, aparentemente, ela comprou a tese do golpe. Né? Porque até saiu, já que tu citou o New York Times, o Financial Times, eu fiz uma brincadeira aqui, que o Michel Temer parece um mordomo de filmes de terror, né? Alguma coisa assim. Pois nessa direção, até o Financial Times diz que o Temer tem aparência gótica e vida pessoal picante. Isso está no Financial Times, entendeu? A aparência gótica eu achei realmente sensacional, muito melhor do que previsto, mordomo né? de filme de terror. Agora, então a imprensa internacional já tem uma percepção clara sobre isso. Também jocosa, inclusive, né? Claro, porque a Dilma foi eleita pelo voto popular. E a democracia, seja para os americanos, para os europeus, eles acham que democracia é voto. Não sendo voto, é outra coisa. Outros jornais, como Le Monde, The Guardian, são muito importantes. O grande problema, eu acho, e talvez o ponto mais trágico dessa nossa novela, não é brasileira, não é outra novela, é as alternativas que nós temos aí. Qualquer um dos dois encaminhamentos previstos, a manutenção do governo interino ou o retorno da presidente eleita, qualquer um dos dois cenários nos trazem preocupações, muitas preocupações, um abismo incrível do que vai ser o futuro. Porque algumas ações drásticas têm que ser tomadas. Se vai ser para o setor empresarial pagar a conta ou vai ser para o brasileiro que trabalha todo dia, alguém vai ter que tomar essa decisão. Hoje,
Hoje vai ser a decisão da cabeça dos que estão mandando aí, a gente sabe já, pelos nomes que nós colocamos aqui, que foram chamados a compor o governo interino, a gente tem uma ideia clara do que vão ser os encaminhamentos. Mas e se nós tivermos o revés, do jogo não ganho ainda, não é? Como que nós vamos ter um Brasil andando? Mas daí a gente vai ter que ter um Supremo e o Lewandowski vai ter que, de alguma maneira, conduzir isso para chamar novas eleições, porque se encontrou tantas brechas, né? Mas a questão das novas eleições, por enquanto, está um tanto quanto complexo isso. A única possibilidade de novas eleições seria ou com a anuência de ambos, presidente e vice, renunciando ao cargo, né? Até o final deste ano. Ou uma emenda constitucional. Não, mas, Sandro, poderia ser o processo está no Supremo. TSE? Sim, mas aí contra a chapa da Dilma e o Temer. Mas o problema é esse processo do TSE ter celeridade para isso. Não, mas já saiu, já está entrando no... mas ele teria que terminar até dezembro. Entrou no STF. Agora, se o STF cozinhar... A partir de dezembro, ele passa a ser caso de eleições indiretas. Aí que eu acho que a Larissa disse que é um golpe jurídico também, né? Eu falo em golpe parlamentar, a Larissa disse que é golpe parlamentar jurídico. Político-jurídico. Porque se o STF fica segurando isso, interessa ao Temer. Mas nem é questão só de segurar. Nós temos um processo penal burocrático por demais. O processo brasileiro é burocrático. E no momento em que a Constituição, em 88, permitiu que o Supremo tivesse essa magnitude de competências, que é muito ampla, muito grande, ele permitiu que essa situação acontecesse, porque o Supremo só vai julgar os oligocarcas, né? Só vai julgar mas se eu quisesse fazer um contraponto, ia dizer, bom, o Teori Zavascki também ficou 4 anos com o negócio na gaveta, 4 meses, 4 meses, e um dia ficou pronto. Quer dizer, já estava pronto, né? Na verdade, ele estava elaborando aquilo ali, eu já tinha. Ele ficou olhando qual é a hora de largar. Mas ele, para não ser atropelado pelo colega... Pois é. Né? Ele puxou o carro antes. Pois mas... Mas aí, assim, a questão é, os ministros do Supremo vão fazer, por exemplo, quem vai analisar essa questão da chapa Temer e Dilma é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Gilmar Mendes, que é um opositor ferrenho do PT, não digo mesmo do PMDB. Então, tem toda uma discussão. E ainda assim tem uma discussão jurídica travada dentro desse processo, que é para desvincular as contas dos dois lados. Sandro, eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, o ministro passou isso, sai do... Sim, ele já passou para o Supremo isso. Do Temer? Não, o impeachment do Temer foi. Do Temer. Mas não a questão das contas eleitorais. Sim. Se provado que houve aporte de recursos ilícitos, né? E o TSE... Aí temos crime eleitoral, e aí poderia ter a cassação da chapa. E o TSE tem autonomia para fazer isso? Tem, está nas competências. Não precisa ir para o Supremo. Não precisaria ir para o Supremo. Não precisa, mas só que para novas eleições tem que ser até o final desse ano, diretas. Exatamente. Se passar dezembro, vai ser indireta. Eleição indireta, e aí quem é que faz, quem é que vota? Aí o Congresso. Aí o Congresso que vai escolher, entende? Quer dizer, nós estamos na mão do Congresso. Em meio a tudo isso que nós estamos debatendo, nós esquecemos, como grande parte da imprensa esqueceu também, onde anda Moro a essa altura e como está a Operação Lava Jato, porque não é mais foco, anos. Não, há 23 anos. O Moro deu uma decisão, José Dirceu. Condenou penas pesadas, né? José Dirceu, irmão de José Dirceu... E uma série de 23 anos, 23 anos. Investigados numa das fases da Operação Lava Jato. Então o Moro está trabalhando, talvez com menos holofote no momento. Menos holofote, pois essa é a questão. Aí menos holofotes, mas tem algumas questões assim. Por que as questões do Eduardo Cunha ainda não tiveram uma repercussão mais drástica, né? Porque as questões do Eduardo Cunha tramitam no Supremo Tribunal Federal. E tudo no Supremo Tribunal Federal é mais lento. Do Aécio Neves também. Supremo. Mas já teve aí uma decisão do Gilmar Mendes em relação à questão do Agora, que foi qual? Agora, essa questão do Supremo e da Câmara dos Deputados é interessante, porque até agora o ministro Marco Aurélio, né, que tinha... a comissão não foi montada e porque os partidos políticos não querem... indicar. Ninguém se interessa em participar dessa comissão para o impeachment do Michel Temer. Como isso? Mas eu acho assim... Mas é uma piada, né? Mas o PT está preocupado com outra coisa. O PT está preocupado com essa questão dos votos do Senado agora. Né? O PT sabe que ele tem que impedir os 2/3 lá no Senado. Mas depende então de deve ter uma PT, né?
Depende de qual PT está interessado, porque eu vejo assim que... Falar nisso, que fim levou o Lula aí? Pois então, eu sumindo dos holofotes. Falando do Moro, todos esses sumindo dos holofotes, não é? Lula é mais um. Muito discreto Essa é a na questão. saída da presidente Dilma, né? Mas visivelmente abatido. Agora a gente não sabe se é com a saída dela ou se é com outras Porque eu acho que até o próprio cenário dele agora também fica bem mais complexo. Ele fica né? mais Com fragilizado. todos os Claro. encaminhamentos que estavam sendo construídos, não é? Um questionamento que ficou também a partir da última semana, né, com essa votação pelo Senado e com a nomeação, então, dos novos ministros citados na Lava Jato, um questionamento que nós vimos nas redes sociais, muitas vezes, foi: o Lula não pôde assumir porque era investigado. E estes, então, como podem assumir nessa mesma situação, não é mesmo? Professor Sandro, Mas juridicamente, como a fica questão isso? do Romero Jucá não muda, porque ele já é senador. Então, ele já tem o foro privilegiado. Ele, ministro, senador, ele continua sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Até pelo contrário, o Senado dá mais garantias para ele, porque o Senado tem um mandato de 8 anos, né? Então, ele tem essa possibilidade, porque o julgamento, veja bem, o foro privilegiado, ele dura tão somente o tempo do mandato. Se o processo não terminar e vencer, expirar o mandato dele, o que acontece? Vai para a Justiça Comum, vai ser julgado lá pela Justiça Federal, nesse caso pela Justiça Federal, né? Aliás, Nesse caso poderia cair na mão do Sérgio Moro ainda. Foram privilegiados, já que vão copiar os Estados Unidos, vão copiar direito, né? Porque foro privilegiado não existe nos Estados Unidos, só existe para presidente da República e vice, se não me falha a memória, não existe foro privilegiado. É só aqui que existe, eu acho. Aqui no Brasil inventaram isso, né? Mas, na verdade, para proteger sempre aqueles que são os gestores da lei, os criadores da lei, são aquelas pessoas interessadas em decidir os futuros da nação. Que deveriam Os estar. seus futuros. A classe dominante. Nós tínhamos que, na verdade, mudar essa questão. Talvez fosse interessante manter para algumas pessoas, por exemplo, os ministros do Supremo, mas com esse pessoal, enfim, o Procurador-Geral da República, o governador do Estado, enfim, pensar algumas pessoas. Por que o ministro precisa ter foro privilegiado? Sandro, acho que ninguém precisaria. Se alguém se sentir ofendido ou injustiçado, procura a justiça. Mas é que assim, no Brasil, principalmente isso, toda pessoa que é ocupante de uma função pública, detentor de um cargo público, ele sempre fica na vitrine, né? E todo mundo que está na vitrine está mais suscetível de ser atingido, de ser atacado, de ser alvo de um golpe, de ser alvo de invenções, de articulações, de falsas imputações. Então, às vezes o foro privilegiado é um pouco para a preservação do detentor do cargo também, porque senão ele fica muito frágil, ele está na janela de vidro ali, ele pode ser atingido a qualquer momento, ainda mais num sistema que nem o nosso, né? Mas a gente tem que pensar assim, mas esse processo iniciou muito com a bandeira de acabar com a corrupção, né? De terminar, vamos limpar o Brasil, vamos limpar o Congresso, porque a corrupção se instaurou lá. Bom, mas o que a gente vê é que mudou, mas mudou pro mesmo. Mudou, mas mudou ou não mudou? Mudou pro mesmo. Na verdade... Peraí, vamos ver então. Eu não acho que mudou. A minha palavra... A corrupção não. Agora com a saída da Dilma e do PT... Não acabou a corrupção? Só mudou a caneta. O Henrique Eduardo Alves, que era ministro da Dilma investigado, agora é ministro do Temer investigado. Então, assim, tem alguma teve o coisa caso que a gente falou antes do ministro do Turismo, né? Esse, eu acho que é, né? O Henrique Eduardo Alves. Que saiu, era ministro do Turismo com a Dilma e voltou no dia seguinte como ministro do Turismo do Temer. O Henrique Eduardo Alves, ele teve uma campanha milionária, né? Ele teve doações na casa de 23 milhões de reais para a campanha dele e 7 milhões desses valores vieram das empreiteiras que estão envolvidas na Lava Jato. Se não me falha a memória, se alguém está vendo o programa aqui, certamente, né? Pode me corrigir aí pelo Google. Parece que esse ministro tem 44 anos de vida pública, se não me falha a memória, alguma coisa assim, né? Então, quantos mandatos ele tem? Só para calcular. Né? E daí, assim, dizer, mandatos é profissão, né? Virou profissão. E ele não se elegeu governador do Rio Grande do Norte, aí ele virou ministro da Dilma. Não, agora ele fica como ministro do Tem vários que não se elegeram nada. Acho que o Padilha não se elegeu também. Também não se elegeu. Também não se elegeu. Vamos contar quem não se elegeu. Tem aquele do Rio de Janeiro, que é ministro poderoso lá, como é que é? Moreira Franco. Também não se elegeu para coisa nenhuma.
Né? E tem vários que aquele não da se elegeram. Bahia também, o Gedel... Gedel, aquele ali era também não se elegeu. Aquele ali era um anão do orçamento. Há muito tempo atrás tinha corrupção, conhecido como os 7 anões do orçamento. Ele era um dos anões. Então, na verdade, é o que nosso houve modelo no político. É um retrocesso. Do tempo do João Alves. É um retrocesso. Né? A palavra não é mudança, é um retrocesso. Aí que eu acho, a crítica que eu fazia, o Sandro brinca comigo, né, que eu virei casaca e tudo mais. A crítica que eu faço ao PT continuo fazendo, porque o governo do PT foi tão ruim que nos deixou como herança a volta ao passado, entendeu? Bom, vamos... De oligarquias, né, professor? Exatamente. De oligarquias, um país extremamente oligarca, daí a gente vai ter que tocar, desculpa, Carla, mas um país oligarca que hoje a gente tem uma composição majoritariamente masculina, sem nenhuma figura feminina e querendo voltar ao primeiro-damismo. Quer dizer, a gente vai retomar os anos de 40, de 50, de 60? E a razão para a ausência de mulheres no ministério foi bem falta de fraca. Sensibilidade. Nós tentamos, mas não conseguimos. Mas o pior, professor, é a justificativa. Sim, ela tem qualificação. Ela tem qualificação. Ela tem qualificação? Tem. Ela é formada em direito, né? Ok, mas daí se fez uma consulta à OAB e não tem nenhum registro da primeira-dama, né? E seguindo nisso ainda reiterou, né, que se é composto, o conjunto ministerial é composto apenas por homens, é porque esses têm capacidade. Eu tenho Como uma teoria esses têm diferente. capacidade? Vamos para o fim do programa. Eles criaram secretarias, por exemplo, secretarias da cultura, porque eles estão naquela ideia que toda mulher máximo pode chegar a secretária. Eles estão com essa visão Temos ainda. 3 minutinhos para o final do programa. Ultrapassadíssima. A mulher máximo pode chegar a secretária na carreira. Essa é a visão que eles têm. Por isso os caras estão tão atrasados. Esse pessoal que está assumindo o poder do Brasil hoje. Na verdade, o Temer não pode reclamar que não teve tempo para fazer a composição do ministério dele. Porque desde que o processo está tramitando, ele já estava conspirando e já estava fazendo tratativas, reuniões, já estava escolhendo ministros. Então ele teve tempo de sobra para fazer uma boa escolha. Me parece que a escolha dele não foi nada boa. Pelo contrário, além de ser vamos dizer assim, uma escolha machista, né? Excluiu as mulheres, ainda escolhe uma série de ministros suspeitos, né? Eu, então, acho que ele pisou na bola, né, e abriu uma brecha, né, dentro daquela teoria que o professor Pereira levantou hoje aqui, né, na defesa da Dilma, né, na defesa da Dilma, que talvez ela possa voltar. É que eu não sou cego, acho que os telespectadores também estão vendo o que está acontecendo aí, quer dizer, quando tu vê que a coisa vai piorar, né, aí realmente eu não posso ser cego e ignorar o que está acontecendo. Acho que ninguém de sã consciência pode compactuar com o que está acontecendo no Brasil hoje, entendeu? Com certeza. Por isso que a gente está estamos rindo aqui, mas é muito triste. sério. É muito sério. Mas eu acho que todos os nossos encaminhamentos hoje aqui, um que me chamou muito a atenção é a colocação do professor Pereira, que na verdade tudo isso está acontecendo porque o governo que estava aí deixou acontecer. Isso é verdade. Levou a esse cenário desse retrocesso. Uma grande dose de Eu acho incompetência, que esse vai ser o maior karma que o PT e todos aqueles que estavam no poder vão levar para o resto da sua vida. Né? De terem gerado, pela sua incapacidade de entregar soluções e resolver problemas, o que nós estamos vivendo hoje, todo esse retrocesso. Concordo que é inadmissível. O Lisandro falou, e se a Dilma voltar? Tu falaste essa possibilidade. Exatamente. Como é que ela vai governar? Sim. Professora Larissa, para terminar então o nosso programa. Só para terminar, eu acho que a gente não falou hoje, lógico, eu vou ter que tocar no final do programa, né, que a gente nunca teve na história do Brasil, pelos últimos levantamentos de agências oficiais, um número tão grande de ocupações, né? E isso está demonstrando um movimento social de toda a sociedade civil de uma forma muito clara contra todo esse processo que vem se desencadeando no Brasil. Então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, encerramos por aqui, professor. No início do final. Que a Larissa ia começar com nunca antes da história desse país. No início da finalização do programa, o professor falou, mas... Não tenho mais nada a acrescentar, né? Vamos esperar o que vem pela frente aí, mas eu acho que o principal foi isso. Primeiro, houve um loteamento, quer dizer, aquele pessoal que apoiou o impeachment
é o toma lá da cá, já negociou, que nem o Sandro falou, né, Exatamente. com o Temer antes, ele teve bastante tempo para negociar, e os cargos esses mais estratégicos, que é o Banco Central, que a gente está vendo, né, e o Meirelles, por exemplo, o Meirelles foi convidado pela Dilma e não aceitou. Por que ele aceitaria agora com o Temer? Porque isso foi costurado com o próprio, enfim, o setor interessado. Então, a única coisa que pode, para não encerrar o programa muito pessimista e tal, quer dizer, essas medidas elas vão atingir o resultado esperado do ponto de vista de ajustar as contas públicas, né? Mas o preço que vai ser pago pela comunidade vai ser muito maior, né? Eles vão bater lá na nossa porta. Bom, agradeço a presença dos nossos debatedores hoje. Voltamos na próxima semana com mais Contraponto. Obrigada por você que nos acompanha também pelo canal da TV Unifra no YouTube, Unifra Online. Você participa também pelo e-mail tv.unifra@unifra.br. Até a semana que vem.